Então, This call is now being recorded. ok. Então, quando a gente calcula integrais desse tipo, né, de a t, a gente está calculando, e de uma função que é positiva, quer dizer, uma função que está em cima do eixo, né, eixo x, então, o que a gente está calculando é a área, tá? Bom, o que mais? O que mais? São umas dicas aí. Se eu chamar isso aqui f de t, vocês se lembram, pelo teorema fundamental do cálculo, que eu posso derivar essa função, né? Que vai dar f' de t vai ser igual o f de x mesmo, né? F de t, perdão. Né? Agora, tem uma coisa interessante. F de t, eu disse, né? Se f de t maior ou igual que zero, significa que, bom, se isso aqui é maior ou igual que zero, né? Ou maior, mas se for somente maior ou igual que zero, já vale. Significa que essa função não é decrescente, não é decrescente. Quer dizer, a função S aqui, a função f, a função S aqui, é não decrescente, quer dizer, sempre está aumentando o tamanho, tá? Sempre está crescendo, né? Ok? Isso que está acontecendo, tá? A função área, né, que estamos calculando, então vai ser sempre uma função desse tipo, né? Uma função que começou em algum momento, mas nunca vai diminuir, tá? Pode até ficar constante, mas ele sempre vai subir, ou constante, ou ele vai subir. Essa é a função f grandona. Tá? Isso é uma grande dica, tá? Por quê? Se a função for f minúscula, aqui está a função f minúscula, for maior ou igual que zero, então, essa função f, que afinal é a integral de zero, de um número, né, até o t, é sempre crescente. Quer dizer, essa função nunca vai assumir valores negativos, né, para começar, né? Okay? Essa função é sempre crescente, tá? Isso que está dizendo. Tá? Quer dizer, esse valor aqui, né, nunca vai dar um valor negativo, né? Isso quando a função é positiva, a integral sempre vai somar sempre valor, então sempre vai ser positivo, maior ou igual que zero, né? Então, isso aqui significa que a função é não decrescente. Então, é uma coisa assim, né? Pode até ficar constante, mas vai ficar assim. Tá bom? Ok? Isso se for possível calcular a derivada? Claro que pode calcular a derivada. Se f de t se escreve assim, como integral de a até o t, o teorema fundamental de cálculo diz que dá para derivar. Que é o que vocês sabem, né? O contrário da integração é a derivada. Aqui está. Derivada disso aqui vai dar isso aqui. Tá bom? Lembra? O teorema fundamental do cálculo é importantíssimo, tá? Tem dois, né? E um deles diz assim, né? Que a derivada, essa função, essa integral aqui, dá para derivar. Mas não dá para derivar dentro aqui, tá? Não estou falando f' aqui, não estou derivando f', tá? Estou derivando a integral, tá? Ok? E fica assim. Ok? Bom, isso me dá uma grande dica, né? Que isso aqui me diz que esse aqui nunca ela não decresce, tá? Ela cresce sempre, tá? Então tem duas chances, tá? Ele vai para infinito ou pode convergir para um número, né? Positivo. Eu repito, essa função vai para infinito, mais infinito, ou converge a um número, né? Ok? Bom. Ó, professor, mas ela não poderia crescer e depois no intervalo decrescer e voltar a crescer de novo, mas sem ficar negativo? Isso, assim, quando essa função aqui, quando f for maior ou igual que zero, quando f for maior ou igual que zero, então a integral de a até o t sempre vai crescer. Sempre vai crescer ou vai parar de crescer, mas não vai decrescer. Por quê, professor? Porque, olha, se você calcula a derivada, pelo teorema fundamental do cálculo, f' de t igual a f de t. E daí?
é que f de t, a gente disse que é maior ou igual que zero. E que significa que uma função, vou deixar apagar agora isso aqui. O que significa que uma função, a derivada, sempre maior ou igual que zero? Que ela é não decrescente, quer dizer, não decresce. Tá bom? Ah, sim, entendi. Legal, né? Isso é muito, muito interessante. Então, aí vem umas dicas também. Às vezes, alguns de vocês precisarão disso aí. Ah, eu falei, mas a sua função está oscilando, está aí oscilando. Tem que provar que não oscila. Né? Bom, depende da pergunta que alguns colocaram, né? E na outra dica, né, também, naquela demonstração que eu fiz, deixa eu ver aqui, foi na aula passada, eu acho. Isso aqui, esse teorema de comparação com limite, esse aqui, né? Aqui, acho que já vou me entregar aqui, vou falar a dica completa. Quando eu disse, né, para provar se integral de 1 mais seno de x dividido por x converge ou não converge, alguns já resolveram, tá? Do jeito deles, tá? Do jeito deles, tá? Ok? Mas o que não estou aceitando é quando você resolve usando séries de Taylor, séries de Maclaurin, transformada de Laplace, números complexos. Eu não estou aceitando isso aí porque a gente não sabe, não estamos nem todo mundo sabe, né? Ok? Então, eu quero que você prove com as ferramentas que a gente tem, né? Tá bom? Então, uma ferramenta que a gente tem é usar esse aqui, usar talvez esse argumento. Dentro desse argumento, eu tenho uma dica também. Na aula passada, eu falei isso também. Na demonstração desse teorema de confronto, como é que eu chamei? Comparação com limite, né? Usando a notação do Leitode. Nessa demonstração, se você entende bonitinho, você conclui aqui, por exemplo, algumas coisas legais, tá? Eu tinha falado isso na última das aulas, tá? Veja a gravação que tem aí, tá? Eu tinha falado alguma coisa sobre isso, tá? Ok? Veja essa última, ok? Aqui tem duas funções, tem uma função e tem outra função, estão se comparando, tá? Veja essa gravação, tá? E tem um aluno, sim, já estava perto, não sei, não me lembro o nome dele, não sei se está aqui. Ah, está sim. Gustavo, estava perto daqui, eu pensei que você já tinha fechado. Mas eu continuo, tá? Dá para usar esse argumento que está aqui. Ok? E tranquilo, tá bom? Achou? Ó, você está perto, tá? Ok? Bom, essa é mais uma dica, né? Bom, então agora vamos no nosso assunto de hoje, tá? Vamos falar sobre curvas parametrizadas, não, curvas definidas por equações paramétricas. Bom, a gente já viu funções até agora, nem calculou. A gente viu funções que vão de R em R, né? Funções da forma, né, por exemplo, tipo f de x. Opa. F de x, digamos, igual x ao quadrado, né? E a gente disse, né, o gráfico dessa função, como que era o gráfico dessa função? Esse aqui todo mundo sabe, todo mundo reconhece. Uma parábola, professor, ok, uma parábola, aqui está a sua parábola. Né? Uma parábola. Bom, notem que o gráfico, veja, a função pega o número real e transforma em quê? Em outro número real. Então, pegou um elemento real e transforma em um número real. Tranquilo? Ok. E na vida você vai pensar, mas isso aqui eu aprendi em cálculo, mas isso é o único caso que pode ser pensado, imaginado? Não. Tem muitos outros casos que a gente pode imaginar. E agora que vamos tratar sobre um desses casos, tá? A função f aqui leva o número real, veja, vai do número reais, depois que ele pega o número real, e transforma no número real, tá bom? Existem funções de vários tipos, tá? E essa vai de números reais em números reais. E esse aqui é o gráfico dessa função. Mas o gráfico, se você vê, é um objeto que está onde? No plano R2. No plano R2. Como é R2, professor? A gente chama o plano R2, né? A gente chama assim, o que é R2 para nós? O que eu estou falando, né? Talvez alguém não conheça. O plano R2 é esse aqui.
quer dizer, o plano, né? O plano cartesiano, x, y. Por que R2? Porque a gente considera todos os pontos da linha real, como se fossem números reais, e aqui outros, todos os números reais na linha vertical. Tá? Então, chamamos, aqui tem um R, aqui tem outro R. Então, R vezes R quadrado, R2. Esse é o nome, tá? Ok? O gráfico está aqui. O gráfico... Opa. O gráfico da função é um conjunto, tá? O gráfico está aqui, tá? O gráfico, tá bom? A gente escreve assim. Assim, olha só. É o conjunto de pontos do plano. X, vírgula, f de x. Ok? Está em R2, né? No plano, a gente diz plano agora. Assim, opa. Que estão no plano. Tá o quê? O xzinho, né? Perdão, aqui é R2. Então, são pontos, veja. Pares ordenados, olha, x e f de x. Onde o xzinho é um número real. Tá no domínio, tá? Na verdade, tá? Ok? Deixa eu copiar esse R aqui. Esse é o conjunto chamado gráfico, tá? Chamado gráfico da função. Então, pensa aí. Você tem uma função, o gráfico, pega uma função de R em R, o gráfico está em R2, tá? E a gente escreve dessa maneira, tá? Ok? Tá. A gente não pode confundir a função com a definição com o gráfico da função. São três coisas diferentes, tá? Ok? Bom, essa é a única maneira, essa será que é a única maneira de definir uma função? O que nós vamos ver agora vamos criar funções de... Veja só. Agora eu posso criar funções que não vão de R em R. Posso criar funções, por exemplo, do tipo esse aqui. Funções que vão de R em R2, por exemplo. Posso fazer? Posso? Posso fazer, tá? Posso criar uma função assim. F de x igual a x, vírgula x ao quadrado, por exemplo. Ok? É a única coisa que eu posso fazer? Não, claro que podemos criar ainda funções do tipo R em R3, por exemplo, assim, né? 4x mais 1, por exemplo. Esses casos, pelo menos, você já viu em algum momento, para quem já fez álgebra linear, essas funções que vão de várias variáveis em várias variáveis, você já viu. Alguém já fez álgebra linear aqui? Já fizeram álgebra linear? Imagino que sim, né? Deve ter aí, não? Então vocês estão espertos aí, né? Não tem problema não com álgebra linear, certo? Álgebra linear tranquilo. Ok. Então você já viu um pouco disso, né? Está fazendo agora GAAL, né? Geometria analítica e álgebra linear. Melhor ainda, tá? Melhor ainda. Você está vendo uma coisa que a gente vai usar demais, tá bom? Bom, então veja, você pode ter funções de R em R2, como o nosso inicial caso, né? R em R, agora de R em R3. Podemos ter funções assim ainda, olha. Podemos ter funções do tipo R2 em R, e R2 em R3.
Só que, olha, ele vai pegar agora um par ordenado. Ok? Então, aqui vou acrescentar mais uma letrinha, tipo isso aqui, aqui menos ln de y, por exemplo, ou de xy, pronto, y, ok? Aqui 4x vezes y mais seno de y, por exemplo. Aí. Tá vendo? Ok. Ok. Esse tipo de funções aqui, de R em R2, são funções cujo gráfico estariam em R3, tá? Veja, R2 vezes R, tá? Quando eu tinha uma função de R em R, o gráfico está em R2. Quando uma função está de R em R2, o gráfico está em R3. Como uma função está de R, vai de R em R3, o gráfico está em R4. Quando uma função vai de R2 em R3, o gráfico estaria em R5. Esses aqui a gente não consegue enxergar. Não consegue desenhar o gráfico, tá? Ok, mas sempre tem um jeito. A gente dá um jeito, tá? Bom, e a gente vai estudar agora esse tipo de função. Funções de R em R2, tá? Esse aqui dá para enxergar também, tá? A gente vai tentar enxergar esse aqui. Mas esse caso aqui, agora é uma função de R2 em R3, função de várias variáveis em várias variáveis. Quando eu vou fazer isso, professor? No próximo curso de cálculo, tá bom? Funções de várias variáveis indo para várias variáveis. Você vai poder brincar lá, fazer derivá-las, integrais, nesse tipo de funções, tá? O que fizer sentido lá, tá bom? Então, por enquanto, vamos nos ocupar desse tipo de essas duas funções aqui, ok? É disso que a gente vai tratar agora, tá? Ok? Uma coisa é isso, tá? Vamos lá. Tá, vamos escrever aqui. Colocar nossa seção. Como que era? Curvas. Aqui em cima, esse aqui. Ah, não, isso mesmo. Esse é o nosso assunto de hoje, tá? Ok? Então, nós vamos tratar sobre funções. Deixa eu ver aqui, colocar a definição. Ok. Desculpem. Então, aqui eu vou tirar essa parte. Aqui trataremos sobre funções do tipo esse aqui. Que vão de R em R2, em R3, ou em R4, ou em R5, tá? Mas isso aqui a gente vai ainda deixar para depois. Especialmente os casos quando N é igual a 2, né? Ou... Pronto. Mateus está me perguntando se eu tenho disponibilizado os PDFs das aulas. Sim, 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 está aqui, tá? Ok? Os PDFs estão aí, tá? Ok, veja. Nesse site aí, se quiser eu passo de novo, tá aqui, ó. Sempre atualizado, tá? Tá tudo atualizadinho. Ok, estamos aqui, integração próprias, a última coisa que a gente fez, e a gente vai fazer isso aqui agora, né? Tá bom? Ok. Continuando. Tá bom? Então, voltando ao nosso assunto. Hoje vamos tratar funções que vão de R em Rn. N significando 2 ou 3, tá? Mas dá para fazer mais? Dá para fazer mais, mas a ideia é a mesma, tá? Não vai mudar muita coisa, tá? Então, eu adaptei as definições que existem nos textos, tá? Para nossa intenção, tá? Para nosso entendimento, tá? Eu peguei os livros de Leigh Torrey, do Stewart, tá? E
Eu acho que é só isso mesmo, tá? Bom, o que são equações, Olga? Equações paramétricas no plano. Por que está falando? É x, um par ordenado, tá? Com um parâmetro. São um conjunto de equações da forma. Aqui tem. São equações desse tipo. Ok? São duas equações. Uma, dois. Por isso aqui no plano. Onde t pertence aos um intervalo, tá? E representa um intervalo ou conjunto de intervalos, tá? Ok? Tá bom? Bom, e agora, esse conjunto de pares ordenados formados por esse como se fosse primeira componente e esse como segunda componente, olha aqui, o conjunto formado pelos pontos, né, onde f de t e g de t são as componentes, que estão em R2, quer dizer, no plano, representa uma curva chamada curva parametrizada. E a variável t é chamada de parâmetro. Ok. Exemplo, a gente tem um monte de exemplos. Tá aqui, esse aqui eu adaptei do livro do Stewart, mas eu vou fazer o meu, né? Ok? Deixa eu ver aqui. Vou copiar e colar aqui. A nossa função. Ah, tá. Ok. Eu vou colocar, né? Essas seriam as equações paramétricas, tá bom? Veja. Eu vou tentar representar essa curva. E como eu vou representar essa curva? Eu vou colocar um par ordenado onde a primeira componente seja essa e essa aqui é a segunda componente, tá? Vamos lá. Copiar. Eu vou colocar um par ordenado, ok? A primeira componente vai ser isso, t quadrado menos t. Só que, deixa eu ver aqui. Antes, para que eu consiga fazer um desenho bonitinho, que eu vou utilizar depois, eu estou colocando isso aí, tá? Você vai ver para que serve. Ok, aqui está a minha primeira componente, vírgula, deixa eu ver. Aqui é a minha segunda componente. O problema, claro, que o GeoGebra faz muito rápido, e eu não gosto muito disso. Então, vamos fazer passo a passo, bonitinho, né? Pronto. Tá. Bom, ele deixou desse jeito, é como se fosse um vetor, né? Tá. Essa é a primeira componente, t quadrado menos t, e a segunda componente, t mais 1, tá? Ok. Para que fique de outra maneira, ele colocou como vetor, né? Eu vou fazer assim. X ao quadrado, melhor, menos t, menos x, x ao quadrado, menos x, vírgula, x mais 1. Pronto, melhor. Troquei de letra só, tá? Esse seria o gráfico dessa função, tá? Deixa eu tirar esse aqui. Aqui está a nossa função. Ó. Ele apagou, né? De novo. Aí está a nossa função. Ok? Deixa eu tirar isso aqui. Aqui está a nossa função. Esse é o gráfico, perdão, essa não seria a palavra gráfico, mas a gente muitas vezes por costume fala gráfico. O que é isso aqui? É a curva parametrizada, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Agora, deixa eu mostrar esse ponto aqui. Pronto. Bom. Bom, aí está a nossa função, tá? Deixa eu fazer o seguinte.
Deixa eu apagar isso aqui. Já está funcionando. De novo, tá? T quadrado, vírgula, menos T, média. Pronto, acho que funciona. Aí, agora sim. Pronto, agora sim. Deixa eu ocultar isso aqui. Pronto, essa é a nossa função, tá? Essa é a função, essa forma de representar essa função, né? Que a gente colocou aqui. T quadrado menos T, T mais 1. Quando T vale 0, isso vale 0. Quando T vale 0, isso vale 1. Então, tem um par 0, 1. Certo? E isso que está sendo representado aqui. Quando T vale 0, aqui, quando T vale 0, aqui, veja aqui que temos. Quando T vale 0, eu tenho um par 0, 1. E assim, se eu vou andando, né? Aí vão andando os pontos, tá bom? Esse ponto é quando T vale 1, né? Por exemplo, né? Quando T vale 1, veja o que deu aqui, tá? Deu o ponto 0,2. Deixa andar mais um pouquinho. Veja, quando T vale 0, eu tenho o ponto 0,1. Quando T vale 1, aí. Então, eu tenho o par 0,2, tá? É só substituir, né, na equação, tá? É só substituir na equação. Então, o conjunto de pontos, deixa eu apagar isso aqui. Aqui está a minha função, veja. Aqui estava. Se você vai andando, o gráfico disso aí vai dar uma parábola. Ok? Deixa eu fazer algo interessante aqui. Eu estava aqui. Agora vou deixar o rastro, olha só. O gráfico vai sendo isso. Tá vendo? O rastro, né? A forma dessa figura. Claro, não estou pulando muito rápido. Olha só como que ela vai fazer sozinha agora. Ok. Bom, aqui está voltando, né? Bom, vamos parar isso aqui. Bom, eu posso fazer desde menos 5. Eu vou ter a mesma coisa, né? Ele vai até 5. Olha só, voltou de 5, está voltando. Aqui era 0. Olha, vou para mais para... O que aconteceu aqui? A função está voltando daqui de t igual a menos 5. Continua. Agora vai a t igual a 5. Posso reduzir ainda o tamanho. Vou colocar 2 menos 2. Então, conforme t vai se mexendo, você vê... Deixa eu apagar aí. Conforme t vai se mexendo, você vê aqui, por exemplo, aqui, os valores que vão dando. Vou fazer mais lento aqui. Aí o ponto T0, 2, 0, 1, né? Aí eu continuo. Aqui vai ser o ponto 0,2. Vou acelerar um pouquinho. Bom, dá para ver que esse vai ser o desenho, a curva, né?
que eu consegui, né? Com essas duas parametrizações, tá? Com esse aí. Ok? Ok, daqui a pouco a gente faz mais exemplos, tá? Veja só. Aqui tem umas observações que eu coloquei. Essas duas equações podem ser escritas de outra maneira, claro. E também outra coisa. É claro que podemos definir equações no espaço tridimensional, de forma semelhante. Né? A gente teria x igual a uma função aqui, y igual a uma função aqui, né? E z igual a uma função que depende do t. Certo? Deixa eu colocar aqui. Por exemplo, aqui, vou colocar aqui um exemplo. O exemplo que eu colocaria seria isso aqui, né? Esboço o gráfico de uma curva tal. Por exemplo, aqui, z igual a p ao quadrado. O gráfico, perdão, a curva agora é esse aqui, e é diferente. Ela vai estar no espaço tridimensional. Como eu tenho a vantagem de usar o graficador, vai ser mais fácil, tá? Mas é só como ilustração, tá? Isso não precisa você entender agora, por enquanto. Eu posso pegar esse desenho aqui. Aqui. Bom, teria que usar outro graficador, né? Estaria em outro ambiente tridimensional, né? Ok? Já não seria mais em dimensão 2. Tá? Aqui. Cadê? Aí. Esse seria outro ambiente, né? Deixa eu ver se funciona aqui. Aqui. Pronto. Agora deixa eu ver aqui. Ok, veja só. Aqui também tem esse pontinho, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir fazê-lo andar. Isso, dá para fazer andar. Deixa eu fechar aqui. Não é tão simples enxergá-lo, né? Vou colocar aqui. O gráfico que ela vai ter vai ser esse aqui. Deixa eu parar um pouquinho. Parar. Pronto. Só mais um pouquinho. Agora sim. Esse era um gráfico em dimensão 3, tá? Se você observa, isso está dando uma parábola. Dependendo de como você vê. Está tudo deitadinho, né? O que aconteceu, né? No gráfico dessa função aqui, né, na curva, né, que ele escreve... A gente chama, em vez de chamar de gráfico, a gente chama de trajetória, tá? Para não chamar de gráfico, a gente chama de trajetória, tá bom? A trajetória, ok? Olha, t quadrado menos t, acrescentei t mais 1, e aqui t quadrado. Veja, os parâmetros aqui são somente puro funções aqui, quadráticas, tá? Por isso que deu isso, tá? Bom, disso aqui a gente vai falar só um pouquinho mais na frente, tá?
E com certeza vocês vão falar, quando você fala de integral de linha, você vai precisar falar dele, tá? Ok? Mas integral de linha a gente vê no cálculo 3, tá? Tá bom? Bom, então isso é só para ter uma ideia de o que acontece em dimensão maior, tá? Em dimensão 4, claro que a gente só pode imaginar, tá? Ok. Então, dá para imaginar mais coisas, tá? O que mais? Agora, o cálculo com equações paramétricas é equivalente ao cálculo com funções da forma. Bom, esse cálculo que a gente está fazendo agora, né, com esse tipo de funções aqui, a gente pode escrever assim. Agora podemos pegar uma função, né? Vai de R em R2, tá? Quer dizer, escrever em forma paramétrica é a mesma coisa que escrever assim. F de t igual uma função grandona, que depende, cujas imagens são um vetor, né? Ok? E muitos textos, como o Leitoldi, né? Escreve isso como notação vetorial, né? F de t vezes I, setinha, G de t, J, né? Uma setinha, tá? Você vai ver isso, tá? E é muito comum na física usar isso, tá? Onde quem são I e J? I o vetor 1, 0, e J o vetor 0, 1. Isso que está escrito aqui é a mesma coisa que o que está escrito aqui, tá? É a mesma coisa mesmo, tá? Porque se você multiplica, né? F de t vezes 1, 0, mais G de t vezes 0, 1, vai dar exatamente isso, tá? Então, é a mesma coisa, tá? Ok? Então, vou usar, muitas vezes, essa notação, ou essa notação aqui, tá? Ok? Ok. Então, isso que a gente vai fazer nessa aula, tá? Aqui vamos fazer uma outra observação, tá? Muitas vezes, conseguimos isolar essa prova. Ou eliminar o parâmetro nas equações paramétricas. Isso é muito interessante, tá? Por exemplo, a nossa função que nós tínhamos lá em cima, isso que você talvez já viu, né? Por exemplo, essas equações podem ser transformadas, tá? Como que elas podem ser transformadas? Podem ser transformadas em uma equação sem o parâmetro. Bom, como que a gente faz isso, né? Veja, já que y igual a t mais 1 e x igual a t quadrado menos t, então, eu posso isolar t e eu teríamos, né? Como que a gente faria? T é igual a y menos 1, né? Temos na segunda equação T igual a y menos 1. Concorda, né? Esse 1zinho passa para o outro lado. Logo, o que a gente tem? Substituindo na primeira, equação, teríamos... Se substituir na primeira, x seria igual a... Já que aqui t igual a y menos 1, eu teria y menos 1 ao quadrado menos y menos 1. Certo? Isso aqui, veja, já não existe aqui mais o parâmetro, correto?
tiramos o parâmetro, correto? E se você observa, essa é uma função de segundo grau. Certo? Se você quiser, pode ainda simplificar mais ainda, mas isso já não tem muita importância, né? Isso. Olha o que ficou aqui. Ficou x igual a y quadrado menos 3y mais 2, né? Isso me dá uma parábola. E era isso mesmo que a gente tinha, tá? A gente tinha uma parábola, tá? Aquela parábola que a gente viu no GeoGebra, né? Aí, tá vendo? Vamos desconfigurar aqui. Mas tudo bem. Essa parábola aqui, né? Cadê? Fecha isso aqui. Opa, no computador tá. Vou tirar isso aqui, tá? Tá deixando muito pesado. Ok, então, isso aqui me dá uma parábola que a gente tinha visto, tá? Ok? Aí. Então, agora sim. Sempre vou conseguir isolar o parâmetro, perdão, eliminar o parâmetro? Será que sempre vou conseguir eliminar o parâmetro? Isso não é verdade, tá? Nem sempre vamos conseguir eliminar um parâmetro de uma equação, tá? Nem sempre vamos conseguir eliminar o parâmetro de uma equação paramétrica, tá? E então, a melhor forma de representar algumas curvas vai ser usando o parâmetro, ok? Então, nem sempre é possível fazer isso, tá? Ok, vamos lá. Eu vou fazer um exemplo a mais de uma equação paramétrica, né? Deixa eu ver, tenho aqui mais exemplos. Esse aqui. Uhum. Aqui tem mais um exemplo. Tá, vamos colocar aqui. Uhum. A função x igual p ao quadrado y igual a é o cubo menos 3t. E aí? Será que eu consigo isolar o parâmetro desse aqui? O que você acha? Dá para isolar? Será que eu posso isolar o parâmetro t? Quer dizer, fazer uma equação, uma única equação aqui, vocês vão ver que nem sempre é possível, tá? Por quê? Vou tentar fazer o desenho desse aqui, só que o GeoGebra está muito rápido, né? Então, vamos tentar fazer nosso desenho aqui. Ok? Só que esse aqui também fica muito feio às vezes, né? Esse aqui não. Vou usar esse aqui. Essa uma reta. Ok. Então. Bom, vamos pensar que isso aí é alguma coisa, né? Então, nossa função é assim, né? Y igual a t ao quadrado. Quando t vale zero, por exemplo, aqui não está implícito, né? Quanto t varia onde, né? Aqui diz t pode ser qualquer número real, tá? Quando não falamos qual é o domínio da função, quer dizer, t varia de onde para onde, né? Aqui t varia de infinito, menos infinito a infinito, tá? Ok? O que vamos fazer com esse aqui, né? Então, quando t vale zero, dá para observar aqui, se t vale zero, aqui vale zero,
E aqui vale zero também. Quer dizer, o pontinho zero, deixa eu colocar aqui em vermelho. Esse pontinho pertence à nossa curva. O que mais? Que outros pontos pertencem à nossa curva? Por exemplo, se t vale 1, pode valer 1? Sim. 1 ao quadrado, 1. Então, 1. Aqui seria 1 menos 3. 1 menos 3, menos 2. Então, deixa eu ver aqui. Tá no ponto. Onde está esse ponto, né? 1 menos 2, né? O ponto 1 menos 2, aqui. Ok? Mas em vermelho, né? Aqui está o nosso ponto quando t vale 0, e aqui o ponto quando t vale 1. Ok? Se t vale 2, por exemplo, t vale 2. Vou usar, acho que de novo o GeoGebra, porque senão fica muito feio também, né? Mas eu não vou desenhar o gráfico completo, tá? Ok. Ok. Voltamos ao nosso clássico. Bom, a nossa função que eu coloquei, né, era t ao cubo. T ao cubo. E o outro, perdão, t ao quadrado. E aqui é t ao cubo. Menos 3t. É que ele vai desenhar mais. Deixa eu colocar aqui quadrado. Ah, já mostrou a figura, né? Já traiu. Ok. Mas vamos colocar os pontos aos poucos, né? Vou colocar T. Então vamos colocar os pontos aqui. Ele já escreveu tudo, né? Fazer um pouco, uns poucos, né? Ah! Haja paciência. Espera aí. Pronto. Deixa eu apagar aqui. Pronto, pronto. Olha só, agora sim, ele está fazendo. Ok. Vamos fazer aqui. Menos 2. Vamos colocar desde menos 2 até o 2. Pronto. Quando t vale 0, deixa eu ver aqui, está 0. Onde está o nosso ponto, né? Deixa eu trazer para cá. Bom, espero que você se convença disso, né? Ah, aqui tem um Y que está estragando tudo. Deixa eu apagar isso aqui de novo. Ok. De novo, tá? T ao quadrado, vírgula, T ao cubo, menos T, 3T. Pronto, agora sim. Aham, é o que eu queria. Bom, vou deixar que ele marque um rastro. Ok. Olha como que ele vai se mexendo, a nossa funçãozinha, quando vai para os negativos, né? Eu vou voltar, aí ele vai passando os valores que eram dele. Claro que antes, as pessoas que fizeram isso aqui não tinham computador, não tinha nada disso, né? Ok? Aqui estamos no t igual a 0. Quando t vale 0, como que está a nossa função, tá? Aí, olha só. Como que vai a nossa função? Esse é o gráfico da nossa função, tá?
Agora deixa eu ver o gráfico completo, tá? Vou colocar com X aqui, para que seja outra letra e ele entenda a diferença, tá? X. Aí, agora sim. Esse é o gráfico. Tá? Se a gente traça todos os pontinhos, né? Esse aqui seria a trajetória da nossa curva. A curva mesmo, né? Ok? Aí. Ok. Bom, tem mais exemplos interessantes? Ok? Vou fazer mais um. Que você tem que pegar, não tem como, tem que fazer uma canetinha, pegar aí, fazer bonitinho também. Esse aqui, essa função aqui clássica, x igual então, x igual r. Tá, essa é a função, né? R, E, ó, E, menos, vou colocar em inglês, seno T, y, igual R, 1, menos cosseno de P. Pronto. Bom, essa outra função aqui, se R for uma constante, um número, tá? Vamos colocar um 2, 3, o que for, tá? Isso tem um nome, chama-se cicloide, tá? Deixa eu ver. Vamos tentar fazer o nosso desenho. Vamos modificar aqui. Ah, não, vai ser aqui. Mais. Calma. Demora. Vou colocar isso aqui. Feito como estava aqui. Curva. Ok. Essa vai ser a nossa curva. Agora, de menos 2 a 2. Pronto. Alguma coisa esqueci, né? 2t menos seno de t, 2, 1 menos cosseno de t. E a nossa variável t. Isso. Pronto.
Pois é. Ele está fazendo. Só que não vai dar para perceber o que ele está fazendo, né? Ok, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu colocar o rastro aqui. Vou colocar aqui 0 e 10. Agora deu para ver o que deu. Deixa eu apagar esse aqui, que não presta aí. Olha só o gráfico, o que deu aí. Tá, isso que está dando, tá? Esse é o gráfico dessa função, tá? Deixa eu colocar aqui. Se você coloca 0 mesmo, tem esse pontinho. Deixa eu andar um pouquinho. Por exemplo, π. Temos isso. Agora, se eu colocasse π sobre 2, aí. Colocasse π mesmo. Isso. 3π. Isso. Esse é o gráfico chama, dessa equação paramétrica, chama cicloide, tá? Ok? Ok? Mas o que tem de especial, né? O que tem de especial esse cicloide? Bom, ele tem de especial uma coisa aqui. Então, se você tem uma reta, você tem um círculo, então o que você faz? Você vai arrastar esse círculo fazer rodar, ok? Nesse pedaço aqui. Então, vamos pensar assim, né? Eu vou marcar aqui, azulzinho. Os pontos de contato, né? Veja, você pega esse pontinho aqui e faz rodar. Então, imagina que você fez rodar. Então, vamos pensar aqui. Este é o círculo. Ele andou a quantidade, tá? Mas esse pontinho aqui, azulzinho, ele mudou, né? Não está mais aí. Ok? Você andou um pouquinho, e esse pontinho azul, digamos que você andou nessa direção. Esse pontinho azulzinho, ok? Ele vai fazer alguma figura. Ok? Aí você anda mais um pouco. Você anda mais um pouco. Vou colocar por aqui mais ou menos. Andou um pouco. Não tem mais esse pontinho azul. Né? Vamos preencher aqui. Bom. E depois você andou, né? Aqui estava. A bolinha andou, a rodinha andou. Ok? Andou. E ele vai subindo aos poucos. Chegando aqui, depois aqui. Tá bom? E a figura que a gente está vendo, né? O traço, né, que vai ficando a linha azul, vai ser uma coisa assim, né? Tá bom? Então, esse gráfico é originado de uma rodinha, de um círculo, numa reta, apoiado numa reta, tal que ele vai rodando, tá? Você pega um ponto qualquer, o primeiro ponto vai ser esse,
Quando ele vai rodando, ele vai deixar um gráfico, tá? E se você continua, claro que ela vai fazer assim, né? Ele vai ficar aqui. Esse gráfico aqui chama-se cicloide, tá bom? É parecido com a parábola, elipse também, tá? Elas também têm equações que vão determinar como que é essa função, tá? Ok? Bom, como se deduz isso aí, a gente vai fazer em outro momento, tá? Ok? Como que a gente deduzimos esse grafiquinho aí, a gente vai fazer em outro momento, tá? Tá bom? Então, essa aula aqui é para explicar de que se tratam as curvas paramétricas, tá? Depois a gente faz mais desenhos, tá? Ok, vou tentar usar um graficador melhor, que o GeoGebra aqui é muito violento, ele faz muito rápido, ok? E aqui não é tão simples para mim, para mexer. Tá, tá bom? Ok, o que mais? Bom, então, as equações paramétricas podem ser vistas como se fossem funções de R em R2, nesse caso, R em R2, né? Tá? Ok? Nem sempre é possível isolar um parâmetro, tá? Ok? Nem sempre é possível. Esse aqui, por exemplo, você não vai conseguir isolar o parâmetro T, ok? Ok? Talvez consiga, fazendo alguns truques aí, mas esse aqui não. Por que não? Por que essa função eu não consigo? Tá? Essa função aqui, deixa eu apagar aqui, não apagar não. Deixa eu fazer aqui o desenho da primeira função. Da primeira função era mais ou menos assim, ok? Por que isso aqui não representa o gráfico de uma função? Por quê? Alguém pode falar por que esse não representa o gráfico de uma função? Alguém tem uma razão? Acho que o mesmo valor X tem dois Y, né? Tipo, Isso mesmo, é isso mesmo. Bom, por quê, né? É um truque fácil, né? Se você corta de forma vertical, com uma reta vertical, né? O gráfico está cortando em 2 pontos. Quer dizer, isso significa que para esse pontinho X aqui, está sendo associado esse e esse valor, tá? Quer dizer, as equações paramétricas são interessantes, eles podem ter formas legais, interessantes assim, ok? Mas não vão ser representações de gráficos de funções, tá? Nem sempre, tá? Então, temos uma vantagem em representar uma equação de forma paramétrica, ok? Porque tem mais uma vantagem, tá? O círculo, famoso o círculo famoso aqui. Isso aqui você sabe o círculo, né? Ou não? O círculo, cosseno de t, seno de t. Isso representa um círculo. Isso representa sempre um círculo, tá? É de raio 1, tá bom? Ok? Agora, tem umas coisas curiosas, tá? Eu posso mudar um pouquinho. Esse aqui, por exemplo, R igual a cosseno de t, tem o mesmo traço, mesma trajetória que esse aqui. Esse aqui. Os dois têm o mesmo, a mesma trajetória, tá? Então, vou fazer aqui pela última vez, tá? Ok. Então, vou copiar aqui. Aqui vou modificar. Cosseno de t. Ó, vou fazer agora. Seno de t. Aí, tá? Esse é o gráfico da nossa função. E se quiser ver, deixa eu ver aqui. Vou colocar de 0 a π sobre 4. Π dividido por 4. Então, ele começa aqui. Aí, π sobre 4 é assim, né? Ok, deixa eu copiar e colar aqui. Vou fazer outra curvinha aqui. Aqui, aí ele se confunde. Deixa ele. Tá bom, essa é a nossa função, né? Se você faz andar mais um pouquinho, vou fazer ele andar mais um pouquinho. Vai, por favor.
Deixa eu aparecer aqui. Ó. Bom, isso aqui, veja, aqui, esse ângulo aqui é π sobre 4, né? Se t vai valer π sobre 2, vai para cá, 3 menos π, 3π sobre 4 e 2π, né? Deixa eu ver se agora... deixa ele. Ok? E essa função aqui eu tenho aqui, o que ela vai fazer? Ela vai avançar um pouquinho mais rápido, tá? Travou mesmo. Opa. Tá bom? O que vai fazer essa função, tá? Se você pensa, alguém tem a resposta? Pode falar, tá? Bom, esse aí vai ter uma pequena diferença, tá? Aqui está a nossa primeira função. O gráfico faz assim, em π sobre 4. Opa! E assim vai, né? Tá. Ele vai fazer um circulinho, ok? A outra função que eu desenhei, a outra, isso alguém já me falou, né? Quando vale π sobre 4, né? Quando t vale π sobre 4, π sobre 4 vezes 2 vai dar π sobre 2. E aqui também sendo π sobre 2. E então isso dá, aqui dá, cosseno de π sobre 2 dá 0, e aqui dá 1. Tá? Em π sobre 4, a função voa, quando t vale π sobre 4, ele faz isso. Ok? E aqui, esse aqui era quando o tempo era igual a π sobre 4. A função estava aqui, né? Essa é a diferença, tá? Quer dizer, esse aqui anda mais rápido, né, Daniel? Isso aí. Esse aqui vai andar mais rápido do que esse aqui. Tá certo? Bom, a gente está falando de rapidez e tudo isso, né? Então, para que vai me servir isso, né? Podemos fazer cálculo com funções paramétricas ou equações paramétricas, né? Claro que sim, né? Como que a gente vai fazer? Eu sei que isso aqui não está no livro do Stewart, tá? Mas ele vai fazer o que se chama derivadas, tá? Mas dá para fazer isso, tá? No Leitoldi ele está, e ele vai demonstrar passo a passo, e vai demorar um monte de tempo também para fazer isso, tá? No Leitoldi, tá? Mas tudo vai ser parecido, tá? Então, como é que a gente vai definir limite, né? Okay. Por exemplo, limite de uma função, né? Digamos assim, f de t, vírgula g de t. Quando t vai para algum número, né? Por exemplo, esse aqui. Como que a gente define? Deixa eu esticar mais um pouquinho a tela. Como que a gente define isso aqui? A gente vai definir simples, tá? Como o limite de cada um deles, tá? Como isso. Isso, tá bom? E faz sentido, tá? Faz sentido isso, tá? Limite disso aí vai ser limite de cada componente, tá? Isso você vai usar mais lá na frente, tá? Em cálculo 3, tá? Ok? Claro, quando os limites em cada componente existam, né? Tá bom? Mas isso significa o que, professor, agora? Isso significa uma coisa assim, mais ou menos assim. Deixa eu ver. Se tiver meu quadro ainda. Bom, você tem a sua curva. Quando t vai para certo número, ele para onde que se aproxima? Para que valor se aproxima, né? Aqui está a função, por exemplo, f de t.
E aqui G dt. Opa. Esse seria o ponto f dt g dt. Então, para onde que ele vai convergir? Para onde que se aproxima quando t, o parâmetro t vai para que numerinho? Então, ou vai a que pontinho? Então, ele está tendendo para um pontinho no plano, tá? Tá bom? Essa é a ideia, tá? Ah, professor, dá para calcular derivadas? Dá para calcular integral? Dá. Tudo se define de forma parecida, tá? Mas eu vou colocar aqui, mas sem muita, como se chama? Sem muita formalidade, tá? Mas de todas essas coisas que temos aí, o que a gente vai ter cuidado é na derivada, tá? Ok? Como que a gente define derivada, né? Vamos f, ó, f de t é igual a isso aqui. Definimos a derivada. Adivinha como? A derivada de cada componente, tá? Desde que eles existam, tá? Isso não é nada formal, tá? Tem toda uma demonstração, ok? Para chegar a essa conclusão, tá? Se o limite existir implica que não vai ser... Tem que existir, tá? Isso aqui é um limite infinito, tá? Limite é um número, tá? Ok? Porque agora, esse ponto aqui está no plano R2, tá? Falar que esse ponto vai para infinito, isso aqui não é número, tá? Não é mais um número, tá? Não existe infinito no plano, tá? Isso mesmo, tá? Tem que ser número mesmo, tá? Ok? Bem. Agora tem uma coisa interessante. Tá? Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Então, derivada cada componente. Vocês irão ver com certeza no futuro, chamada integral de linha ou integral, a gente vai fazer depois, aqui não, nessa matéria não. Vamos chegar até derivadas. Mas integral dessa função, desde que isso vai ser simplesmente integral de cada componente, desde que cada componente seja integrável, tá? Mas isso não vamos tratar aqui, tá? Aqui, valem todas as propriedades de limites, tá? Todas as propriedades que você conhece de limite, componente a componente, tá? Limite da soma, é soma das limites, desde que cada limite exista. Limite de... Aqui dá para misturar isso aqui, vezes alguma função. Existe toda essa teoria, tá? Tá bom? Existe uma regra do produto aqui também, mas que por enquanto eu não vou me preocupar, tá? Ok? Aliás, isso aqui não deveria ser escrito como definição. A gente teria que chegar depois de um longo tratamento a isso aqui, tá? Mas, no fundo, é isso, tá? Ok. O que a gente vai fazer? Nós sabemos que nem toda função, por exemplo, isso aqui, né? Isso aqui não representa uma função de R em R. Mas, esse é o gráfico de uma função, tá? O que a gente vai fazer? Supondo, tá? Mas veja só. O que a gente vai fazer? Esse pedacinho que você vê aí, nesse pedacinho, esse pedaço, sim, seria esse pedacinho aqui, essa curva, né, preta que está, representaria o gráfico de uma função sim. Aliás, se você pegar aqui, esse aqui também. Certo? Você pode fazer por pedacinhos, ok? Esse aqui, por exemplo, tá certo? Esse aqui também. Você poderia fazer uma coisa, que seu gráfico seja dividido em pedaços, onde cada pedacinho, a função, o gráfico seja visto como o gráfico de uma função, tá? E aí sim você poderia derivar, integrar, ou perdão, derivar, etc, né? Então, o que a gente vai fazer, tá? O que a gente vai fazer, tá? Então, vamos fazer o seguinte.
nós vamos querer encontrar a reta tangente a uma curva, tá? Ah, eu não falei, mas esse aqui, a interpretação disso aqui, perdão, desse aqui, tem uma interpretação interessante. É a reta tangente a uma curva, tá? É a reta tangente a uma curva também, tá? Mas daqui a pouco eu explico com mais calma isso aqui, tá? Bom. Então, vamos fazer o seguinte. Suponhamos, né, aqui vamos tratar um assunto chamado tangentes, tá? Bom, então, suponhamos que você tenha f e g funções diferenciáveis, né? Bom, suponha que temos a seguinte equação paramétrica, tá? O mesmo tipo que a gente tinha aqui em cima. Deixa eu copiar e colar aqui. Ó. Desse tipo. Então, suponha que você tem esse tipo de funções, ok? Com f e g diferenciáveis. O que a gente vai fazer, tá? Suponhamos que né? Que y pode ser escrito como uma função de x, tá? Suponhamos que y pode ser escrito como uma função de x. Bom, então, suponhamos que, o que está dizendo aqui, suponhamos que que a gente consegue escrever, eliminar o parâmetro, isso é o que está dizendo, tá? Suponhamos que y pode ser escrito como função de x, quer dizer, eliminamos o parâmetro, tá? Veja, localmente, muitas vezes dá para fazer isso, tá? Então, vamos supor que isso acontece, tá? Pelo que sabemos, né? Pela regra da cadeia, né? O que a gente sabe, né? A gente sabe o seguinte. Derivada de y em relação a x é igual a regra da cadeia. Veja só o que vamos fazer. Derivada de y em relação a t, x, perdão. E aqui um pontinho. Derivada de x. Desculpa, aqui não. Deixa eu tirar aqui. Aí, ok. Vocês lembram da regra da cadeia? Lembram da regra da cadeia? Vocês lembram disso aqui? Está escrito de outra forma, talvez, né, do que você sabe. Né? Mas é isso, né? A gente está supondo y uma função de x. Mas x é uma função de t. Tá? Ok? Isso que está acontecendo, tá? E derivar isso, né? Derivar isso. Agora, derivada disso em relação a t, né? Isso que a gente está tendo aqui. Ok? É igual, né? Derivada de y em relação a t vai ser derivada de y em relação a x vezes derivada de x em relação a t. É isso que a gente está fazendo aqui, tá? Ok, para que isso? Bom, assim, se esse carinha não for
igual a 0. Olha só o que a gente vai fazer. Então, a derivada de y em relação a x vai ser Q. Então, vou ter uma coisa interessante. Esse cara eu posso passar para o outro lado e eu vou ter. Isso vai ser igual a... Bom, a derivada de y em relação a x vai ser esse. Dividido por isso aqui. Aí está a minha formulinha. Ok? Isso aqui me ajuda a quê? Isso me ajuda a quê? Eu posso calcular a derivada de y em relação a x sem saber, sem conseguir isolar uma variável em função da outra, tá? Isso me ajuda a fazer isso, tá? Isso me ajuda a fazer isso, tá? Consigo calcular o vetor tangente, né? O que é isso aqui? Então, a gente está supondo y em função de x. Então, o que a gente está fazendo aqui? Tem uma curva qualquer, tá? Vou colocar preto. Tem uma curva qualquer. Então, o que a gente está fazendo? Já que y é uma função de x, digamos assim, deixa eu colocar aqui. Digamos nessa parte. Aqui, melhor. Aí. Então, nessa parte aqui, y é uma função de x. Então, o que eu estou conseguindo, tá? Eu estou conseguindo a reta tangente, estou conseguindo calcular na verdade, a inclinação da reta tangente em algum ponto, tá? Isso que eu estou fazendo com isso, tá? Um exemplo. A gente faz um exemplo aqui, daqui a pouco, tá? E dá para usar derivada segunda também, de novo, tá? Posso calcular também o seguinte. Usando ainda a regra da cadeia, temos. A gente tira aqui o tamanho. Bom. Derivada segunda de y em relação a x. Isso. Eu posso calcular usando isso aqui. Tá? Bom, isso por definição é assim. Derivada em relação a x. Isso em relação a x. De quê? Da derivada em relação a x. Certo? Derivada segunda, quer dizer, derivada duas vezes de y, tá? E duas vezes em relação a x, claro. Bom, isso agora é igual a quê? Só que derivada de y em relação a x, tá aqui, né? É tudo isso. Tá? Deixa eu copiar aqui. Bom, eu teria isso, né? Bom, isso aqui é igual a quanto? Bom, depois eu explico isso aqui, como vai dar, mas eu não era tanto o meu objetivo, só deixar a formulinha aqui.
seria, deixa eu ver, derivada. Tá, depois a gente vai fazer a conclusão desse aqui, com muita calma, tá? Vai dar isso aqui. Ah, deixa eu fazer assim, tá, ok. Isso aqui. Deixa eu copiar como está aqui, tá? A gente explica. Derivada em relação a t. Ok, isso. Bom, isso aqui tem uma explicação, tá? Mas eu explico depois, tá? Mas isso não era o meu objetivo aqui. Isso. Isso aqui. Isso aqui eu vou ganhar, tá? Depois eu explico com mais calma isso aqui. Tá bom? Por que que deu isso? Tá? Então, o que eu queria falar é o seguinte, tá? A derivada pode ser calculada mesmo que sem você conseguir isolar, tá? E ainda, a derivada segunda, você pode calcular mesmo sem você isolar a variável t, tá? Ok? Então, tudo isso dá para fazer, tá? Então, dá para fazer cálculo também, então, aqui, tá? Ok. Tem outro item, que já estamos acabando já. Esse aqui vou explicar depois, tá? Com mais calma. Que é o seguinte, tá? Se bem que aqui não está sendo explicado, mas dá para ter uma ideia, pelo menos, tá? É o seguinte. Podemos definir o que se chama comprimento de arco, ok? Comprimento de arco, quer dizer, né? Posso saber quanto mede esse tamanho dessa curvinha, ok? Como posso calcular isso? No livro do Stewart, ele fala muito direto e ele vai direto nisso, tá? Ok? Mas tem toda uma dedução, como que é feito, passo a passo, usando limite, somatório e tudo isso, tá? Tudo isso está bem explicado aí, tá? E eu vou dar uma ideia de como que se faz isso, mas não tentando esticar muito, né? Ok? O que a gente faz, né? Aqui tem uma curva L, ok? Quero calcular o comprimento disso. A gente faz o quê? A gente divide esse intervalo, essa curva em pedacinhos. E aí a gente calcula o tamanho, por exemplo, daqui, aqui, aproximando por uma reta. Essa reta preta que eu coloquei, não necessariamente o mesmo tamanho que essa linha vermelha, mas de que está perto, tá? Ok? Isso nos diz a intuição, tá? Ok? Agora, aí somo com essa outra linha preta aqui, com outra linha aqui. Aí. 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 Pronto. Isso me dá uma ideia de o tamanho da curva L, tá? Isso me dá uma ideia da curva L, tá? Então, ele, se você pensa bonitinho, ele, ó, ele é quase isso aqui, é o somatório de quê? Se eu chamo aqui, deixa eu fazer a anotação do livro do Stewart, tá? Digamos que essa é a nossa curva, e digamos que aqui é o ponto P0, tá? Digamos que eu tenho isso aqui, né? X igual f de t, y igual a g de t. Então,
Então, isso seria, quando t vale 0, por exemplo, aqui seria esse pontinho. Quando t vale 1, aqui teria, isso aqui seria para o ponto 1. Essa distância aqui, eu posso chamar de vamos chamar assim, pontinho P0. Aqui o pontinho P1, P2, e assim vai, até o P N. Ok? Então, essa distância aí vai ser simplesmente a distância entre P I menos 1 e PI. Ok? Quer dizer, P1 menos P0, quer dizer, essa distância. P2 menos P1, P3 menos P2, e assim vai. Essas retinhas, né? A somatória dessas retinhas, com I variando de 1 até N. Opa. Ok? Somatória desses aí. Bom, ele, afinal, vai ser o limite disso aqui. Ok? Quando N vai para o infinito. Ok, pronto. Depois, bom, aí depois de tantos argumentos, usando o teorema do valor médio, tudo isso aqui vai me dar, vou chegar naquela formulinha, tá? Naquela formulinha que eu vou colocar daqui a pouco, tá? Como calcular essa distância, usando o teorema do valor médio e tal. Então, usando essa formulinha aqui, a gente chega na conta de como calcular o tamanho dessa curva, tá? Ok? Então, a definição do comprimento de arco vai ser o seguinte, tá? Ok? É o seguinte, se C é uma curva dada por x igual a f de t, y igual a g de t, quer dizer, de forma paramétrica, isso que está dizendo, okay? com t variando entre alfa e beta, com as derivadas contínuas, no intervalo alfa, beta, alfa, beta, tá? E C é percorrida. Essa definição estou tirando do Estigoi, tá? Uma única vez. Isso que significa que a função seja injetora, tá? Então, o comprimento de C é L igual a integral alfa, desde alfa até beta, a raiz
de derivada de x sobre a derivada de t ao quadrado mais derivada de y derivada de t ao quadrado. Pronto. pt, né? Ok. A gente vai explicar com mais calma isso aqui na aula que vem, tá? Essa é a forma de calcular o comprimento de uma curva, tá? Por exemplo, as curvas que a gente deu, né? Qualquer curva que a gente dá, a gente pode calcular o comprimento, tá? Ok? Ok. Eu tive dificuldade em graficar aqui. Eu vou tentar outro aplicativo para desenhar. E na aula que vem a gente faz mais exemplos de como calcular comprimentos e mais exemplos, tá bom? Ok? Professor, Sim. o senhor pode subir rapidinho um pouquinho a folha para eu ver um negócio? Aí, tá bom. Tá, joia, obrigada. Tranquilo, tá? Essa parte é um pouquinho teórica. Eu vou tentar explicar isso aqui, talvez, se dá tempo, com mais calma. Ou se não, eu vi um outro vídeo, tá? Eu não consegui desenhar direito aqui, mas a gente vai dar um... Bom, vamos reforçar isso, tá? Bom, Eduardo, você vai graficar, tá? Você vai graficar sim, tá? Na aula que vem a gente vai fazer mais exemplos, tá? Se estivesse no quadro, eu graficaria, só que eu não consigo graficar aqui. Tem um problema, o GeoGebra faz tudo direito e meu graficador aqui é muito ruim, tá? Mas eu vou tentar fazer, tá? Professor, Sim? desculpa. Não esquece de colocar as provas antigas no Drive, não? Só para a Ok. gente ter uma noção mais ou menos de como é a prova do senhor. Tranquilo, tranquilo. Puxa, mentira. Vou tirar aqui a gravação e qualquer pergunta vocês podem fazer, tá?